tá? Então, isso serve para... Ah, sim. Então, isso serve para as outras tromofilias, mas não para a SAF. E é engraçado que quando a gente, às vezes, começa a conversar com essas pacientes, assim, você já engravidou? Ah, engravidei. Ela engravidou, teve já 2 filhos, tudo direitinho, sem problema nenhum. Aí, anos depois, ela faz um AVC. Quando ela engravida de novo, ela perde esse filho. Ou seja, ela não tinha, naquelas gravidez anteriores, ela não tinha fator de risco para ela ter nenhum tipo de morbidade gestacional, mas ela adquiriu. Né? A partir daquele momento, ela adquiriu e a história natural dela se modificou. Mas a gente também vê o contrário, né? Pacientes que abortam, tem eclâmpsia e tal, e aí depois que faz uma trombose, é aí que alguém pensa no diagnóstico. Isso também acontece. Tá? Bom, então, o SAF é uma trombofilia adquirida, ele pode ser primário ou secundário, é mais ou menos meio a meio, tá? Uma proporção de 5:1 de mulher para homem, e é uma prevalência muito rara, né? 50 pacientes por 100 mil. Então, é uma doença rara, mas não é impossível. Eu acho que muito também ela é subdiagnosticada. Bom, e o paciente com lúpus desenvolve SAF? Sim, mas é pouco. Paciente com lúpus desenvolve SAF? Sim, mas o paciente com SAF desenvolve lúpus? Pouco. Então, os pacientes que têm lúpus, grande parte deles vai ter o anticorpo, o antifosfolipídio positivo. Tá? Até 40% vai ter, se você dosar os anticorpos, que você deve sempre dosar em todo paciente com lúpus, vai ter ele positivo. Mas isso não quer dizer que ele tenha síndrome. Ele nunca trombosou, às vezes é um homem, uma mulher nulípara, então você não tem o diagnóstico da síndrome, você tem um anticorpo ali. Mas fica de olho que metade desses pacientes vão desenvolver alguma coisa, né, a longo prazo. Agora, o paciente que começa com SAF, esse paciente geralmente não desenvolve lúpus depois. Isso não é uma grande preocupação nossa. Tem alguns pacientes que eles começam um SAF, mas com lupus-like. Ele não fecha assim, o lupus, mas tem uma plaqueta baixa, tem uma artralgia, tem uma coisa, mas você não consegue fechar ele, tem um FAM positivo, mas você não fecha ele como lupus. Esse paciente a gente já fica de olho, tá? Mas aquele paciente que é só trombose, só morbidade gestacional, que não tem mais nada, a chance dele evoluir com lupus é muito pequena, tá? É de 5%, então a gente não fica tão preocupado. Então, por que alguns pacientes têm anticorpo e fazem alguma manifestação, e por que tem pacientes que têm anticorpo e não fazem manifestação? A gente chama que a gente tem uma teoria de 2 ataques, tá? Em inglês, o second hit. O primeiro ataque, na verdade, é você ter um anticorpo. E o anticorpo está circulando no teu corpo, tá? E ele não está fazendo nada. Até que vem um segundo ataque, que pode ser uma cirurgia, pode ser uma atividade de lúpus, pode ser ele parar a anticoagulação, pode ser tomar um anticoncepcional, uma infecção, né? Na época do Covid, a gente ficou sem saber o que era o epifenômeno e o que era realmente SAF, porque vários pacientes trombosaram, ficaram dosando um monte de anticorpo, vinha positivo, falava, esse paciente então ele tem SAF. Não, o que veio primeiro? Só que muitos desses pacientes não eram SAF, eles trombosavam por causa do Covid mesmo. Então, esse segundo ataque, você tem algum evento que nem sempre você identifica e que faz com que esse anticorpo, que ele era não patogênico, ele vire patogênico. E o anticorpo que é patogênico, geralmente é um anticorpo que ele persiste. Porque vários desses anticorpos, por exemplo, do Covid, eles vinham na infecção e desapareciam depois. Assim como se eu tomar uma medicação, ela pode dar um anticorpo positivo e depois ele não se sustentar. Então, por isso que um dos critérios para a gente pensar em SAF é a gente ter a positividade persistente do anticorpo. Isso não é uma regra absoluta, tá, gente? Em medicina, nada, o diagnóstico quem dá é você, né? Você que faz o diagnóstico clínico de SAF. Se você acha que o anticorpo não foi persistente, é positivo, mas o paciente tem tudo para SAF, se você quer tratar como SAF, ok, você pode dar esse diagnóstico. O que não serve é o paciente entrar, por exemplo, num estudo, né? Porque ele não está homogêneo com o restante do que o mundo está classificando como SAF. Mas classificação é diferente de diagnóstico. A princípio, para a gente confirmar que é SAF, a gente precisa confirmar esse anticorpo, porque a maioria dos anticorpos transitórios são não patogênicos. Bom, então, eu tinha um slide em português e eu esqueci de trocar. Bom, quais são os critérios atuais que vão mudar, mas que servem para a gente se guiar? A gente tem 3 critérios laboratoriais, que são 3 anticorpos, né? O anticoagulante lúpico, o anticardilipina e o anti-beta-2 de glicoproteína 1.
Dos três, o anticoagulante lúpico é o mais trombogênico de todos. Tá? O anticardipina, ele tem o IgM e o IgG, isso não tem nada a ver de ser agudo ou ser crônico. Tá? A gente sempre fica mais confortável com o diagnóstico quando o paciente tem o IgG positivo. O IgM, ele tem relação com trombose, mas existem estudos controversos. Ele ainda está nos critérios, ele vai continuar nos critérios, mas na pontuação vocês vão ver que quando saírem os novos critérios, a pontuação dos IgMs vai ser baixa e do IgG vai ser alta. Então, eles já vão fazer esse tipo de diferenciação, provando que, né, a gente sabe que realmente é trombótico e a gente fica na dúvida o que não é. Tá? E o anti-beta-glicoproteína 1 é a mesma coisa, ele também tem o IgM, também o IgG, isso não tem nada a ver de agudo e crônico, os dois são patogênicos. O que a gente classifica atualmente ainda é ter trombose, seja arterial ou venosa, ou pode ser de pequenos vasos, que geralmente só sai por biópsia, né? Ou então uma morbidade gestacional para quem engravidou. E, assim, esses três abortos consecutivos, né, com menos de 10 semanas, eles têm que ser 3, porque a gente vê muito paciente abortar por tudo quanto é coisa. Né? Então, aborto, né? Você linkar que isso é SAF porque ela abortou, isso é muito vago. Tá? São milhares as causas de aborto. Né? A perda no início da gravidez, ela tem muita causa. Então, a gente tem que considerar 3. E se por acaso, né, você teve um aborto, aí você teve um segundo aborto, aí o terceiro aborto, você vê que era uma aneuploidia, né, você sabe que aquilo dali foi um aborto que tinha alguma alteração cromossomial, genética, você para de contar. Se chegar, ela engravidar uma quarta vez e perder, não é um terceiro aborto, conta como primeiro de novo. Tá? Porque você tem que ter 3 seguidos. Porque aborto é uma coisa muito... vocês vão que vai pontuar menos também. Agora, depois de 10 semanas, não deixa de ser um aborto, mas a gente chama de perda fetal. Tá? Só para a gente não falar aborto e perda fetal como a mesma coisa. No iniciozinho a gente vai falar aborto, um pouquinho depois a gente fala que é perda fetal. Então, quando a gente tem depois de 10 semanas, aí a gente já pensa que isso daí pode ser SAF. Mas tome muito cuidado, porque às vezes a paciente aborta com 8 semanas, mas só vai fazer curetagem depois. E ela cureta com 10, cureta com 11, e aí fala, foi uma perda fetal. Então é importante, se vocês estiverem em contato com o obstetra, de perguntar para ele se o tamanho era compatível com aquela semana que ela curetou, ou se era muito menor, que pelo tamanho do concepto, né, eles conseguem dizer, não, isso daqui parece ter tantas semanas. Tá? E a outra coisa é ter um parto prematuro. Né? E esse parto prematuro é menos de 34 semanas, geralmente por uma pré-eclâmpsia, ou então o bebê nasce com um parto prematuro, mas ele é pequeno para a idade. É claro que com 34 semanas ele vai ser pequeno, mas ele vai ser menor do que para 34 semanas, entre 34 semanas com um corpinho de 32. Entendeu? Então, isso é importante vocês perguntarem, nasceu prematuro, mas o médico falou que ele estava muito pequeno, mesmo para ele sendo prematuro. Então, são coisas que às vezes é muito difícil, história gestacional é muito difícil de colher, mas se vocês tiverem um obstetra que vocês têm uma parceria, vocês podem desenvolver esse tipo de pergunta. Né? Bom, então, para a gente classificar atualmente ainda você ter pelo menos um critério laboratorial repetido e confirmado e um critério seja trombótico ou seja obstétrico. Tendo isso, o laboratorial mais um clínico, você teria o seu diagnóstico. Mas isso é muito pouco para o nosso conhecimento atual, porque a gente sabe que tem muitas outras manifestações que não são contempladas nesses critérios e que a gente vai falar um pouquinho delas. Tá? Bom, então eu vou falar das manifestações clínicas, as trombóticas, né, as obstétricas e as não trombóticas, que são as que eram consideradas não critério, mas que agora elas vão entrar nos próximos critérios. Bom, as manifestações trombóticas... Oi? Para fazer. Okay? Eu vou pedir um favor. Você pode guardar a pergunta final e a gente faz toda a pergunta de uma vez só? Que aí que eu acho melhor, porque senão eu tenho medo da aula ficar muito gigante, eu não me controlo no tempo, e aí no final eu respondo tudo. Você se importa?
Pode ser? Pode seguir o barco. Tá bom. Então, até porque tem bastante gente na aula e acho melhor deixar tudo para o final. Então, a manifestação trombótica ela pode ser tanto arterial quanto venosa, ou as duas, tá? Não ter aquele conceito que quem faz venoso, quem faz arterial, isso caiu. Tá? Tem paciente que faz venoso, depois faz arterial e vice-versa. Então, o paciente não está protegido que teve venoso de fazer um arterial depois. Tá? E o vaso pode ser de qualquer tamanho. A gente vê desde a aorta trombosando, quanto a gente vê um paciente trombosando a pele, fazendo uma necrose de pele, você biopsiando e vendo uma microtrombose ali. Existe uma forma que eu não vou falar hoje, mas que é a forma catastrófica, que você tem um monte de trombose ao mesmo tempo, que é um horror, e que ela sempre tem que ter um pequeno vaso para você dar o diagnóstico. E o muito importante é que quando você tiver uma biópsia, não pode ter inflamação, tá? Porque vasculite dá trombose. Ela primeiro inflama e depois ela trombose. Né? Então, se você tiver vasculite com trombose, isso não é SAF, isso é vasculite. Tá? E a trombose venosa superficial, a gente vê bastante na SAF também, mas ela não fecha critério. Tá? Porque várias vasculites fazem trombose venosa superficial, então ela é insuficiente para a gente dizer que aquilo dali é uma trombose. Tá? Tanto que, muitas vezes, o paciente de trombose venosa superficial, a gente trata com anti-inflamatório, né? A gente nem faz anticoagulante. Tá? Então, a trombose venosa superficial não é critério de SAF, mas ele é mais comum nos pacientes com SAF. A gente vê com uma certa frequência. Bom, as não trombóticas, a gente tem várias. Tá? Eu queria trazer algumas para vocês, só para isso ajudar, se vocês virem assim, um paciente com trombose. Né? Uma mulher de 25 anos que fez uma trombose venosa profunda, que tomava anticoncepcional. E aí você olha para ela e vê um livedo na pele, você fala assim, opa, será que isso não é SAF? Então, a gente pode ver fenômeno de Renault, tá? A gente pode ver livedo, isso daqui vai entrar como critério, e a gente pode ver umas úlceras na perna, que pode estar acompanhado de livedo ou não. Quando está acompanhado de livedo, essas úlceras na perna, que são por microtrombose, elas são chamadas de vasculopatia livedoide. A gente não usa o termo vasculite livedoide, porque é um termo errado, né? Porque não é uma vasculite. Né? Vasculite livedoide é quando a vasculopatia livedoide é por uma vasculite. E aqui não é, aqui é uma trombose. Né? Então, e isso sai por biópsia. Né? Você biopsia o paciente, você vê ali microtrombose. E essa biópsia, você tem que falar para o dermatologista para fazer uma biópsia profunda, não serve punch. Porque aí você pega só o microtrombo, mas você não vê o vaso que está embaixo. E aí você não consegue avaliar aquele vaso maior da derme, você não consegue avaliar, da hipoderme, aliás, você não consegue avaliar se aquele vaso ali está inflamado e é uma vasculite. Aí tem a trombose em cima, a vasculite embaixo. Se você faz uma trombose superficial, você só pega a trombose. Você não pega a vasculite que está mais embaixo, como é no caso de uma arterite nodosa. Tá? Tem alguém desenhando na minha tela. Bom, hematológico, uma coisa importante é a plaquetopenia. Tá? 30% desses pacientes têm plaquetopenia. Isso às vezes até confunde com lúpus, mas não necessariamente tem que ter lúpus. Às vezes o FAM é negativo e às vezes o FAM é positivo, mas o paciente não tem mais nada para lúpus. Então, a plaquetopenia é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Poucos pacientes têm anemia hemolítica autoimune, eu só tenho um. O coração é muito importante, todos esses pacientes têm que fazer eco, porque é muito comum eles terem espessamento tanto de válvula mitral quanto de válvula aórtica. E muitas vezes eles têm um quadro muito parecido com febre reumática, com estenose, com insuficiência, e que você olha assim e fala, opa, febre reumática. Só que você vai colher a história do paciente, ele nunca teve dor de garganta, nada. Aí você fala, será que isso não é SAF? No rim, a gente pode também ter manifestações que lembram, às vezes, até a nefrite lúpica, que fica difícil, e é muito comum esses pacientes terem enxaqueca. Tá? Só que a enxaqueca é tão comum que eu particularmente, eu tento não valorizar, porque é muito complicado a gente valorizar uma enxaqueca no paciente com trombose e dizer que isso daí é SAF. Tá? Mas eles realmente têm mais enxaqueca. A plaquetopenia, outra coisa importante, que essa plaquetopenia ela não costuma ser grave. Tá? Ela é uma plaquetopenia que você vai ver ali 80 mil, 70 mil, ela vai 100 mil, ela não costuma ser muito baixa. Né? Uma plaqueta assim, de abaixo de 20 mil, né? Geralmente abaixo de 50, né? Uma plaquetopenia muito baixa, isso não deve ser da SAF, porque a plaquetopenia da SAF é uma plaquetopenia moderada, tá? Leve a moderada.
E a gente, se o paciente precisar, por acaso, fazer uma anticoagulação e ele tem plaquetopenia, você deve fazer, tá? Você não deve postergar uma anticoagulação porque o seu paciente é plaquetopênico, a não ser que a plaquetopenia seja abaixo de 50 mil. Mas se ela for acima de 50 mil, você pode anticoagular sem problema. E, paradoxalmente, os pacientes plaquetopênicos com SAF, eles têm um fenótipo mais agressivo, eles trombosam mais. Então, você não pode achar que, porque ele está plaquetopênico, que ele tem proteção de não trombosar. Pelo contrário, ele tem mais risco de trombosar. Né? Foi estudado e viu-se que é um paciente que tem mais risco de trombosar. Então, se ele tiver indicação, porque ele já teve trombose, né, de fazer anticoagulação, anticoagule. Não tenha medo se a plaqueta dele estiver acima de 50 mil. Se não tiver, você vai ter que fazer tratamentos para aumentar a plaqueta, corticoide, aí, né, vai entrar imunossupressão, vai subir, aí você entra com a anticoagulação. A valvopatia, geralmente, ela é assintomática, então por isso que a gente tem que fazer eco em todo mundo. Se o eco vier normal, você não precisa ficar repetindo. Ela é muito parecida com febre reumática, às vezes é quase impossível de distinguir uma da outra, mas é claro, gente, que até para o contrário, isso é febre reumática, né? Ficou só essas linhas aqui que alguém fez e agora eu não sei como é que faz para tirar isso. Estou tentando descobrir. Então, a gente faz ecocardiograma para todo mundo, tá? E lembrar de refazer o cardiograma primeiro se o paciente tiver alteração. Insuficiência mínima, isso daí qualquer ecocardiograma tem. Insuficiência mitral mínima, insuficiência aórtica mínima, a gente não considera isso. Né? Agora, se for moderada ou grave, a gente tem que ficar repetindo. E pode ter tanto insuficiência quanto estenose, mas é mais comum insuficiência. E outra coisa que é importante é toda vez que o paciente faz um AVC, tem que refazer um eco para ver se não tem fonte cardioembólica. Né? Porque esses pacientes eles fazem aquela endocardite verrucosa, né? Que tem no lúpus de Liebman-Sachs, aquela endocardite verrucosa dá também na SAF, é igualzinho. E às vezes a gente vê umas vegetações gigantes ali, tá? E a gente tem que acabar anticoagulando, mesmo não tendo muito estudo, porque a gente fica com medo daquilo dali embolizar. Às vezes está uma válvula com uma vegetação ali móvel, né? E a gente já teve paciente que chegou através do cardiologista com uma suspeita de endocardite, ficou internado, fez milhões de hemoculturas, tudo negativo, e aí, então uma endocardite asséptica, aí o paciente tinha uma história de um AVC, de uma trombose venosa profunda, e no final era um SAF, tá? Outras manifestações que a gente tem, o livedo, essa é super importante, porque um a cada 4 pacientes tem livedo. Então, tem que tirar a roupa do paciente, tá? Senão a gente não vai ver. Muitas vezes está na coxa, na nádega, às vezes aqui atrás, tá? Então, tem que olhar. O livedo, né? Vocês devem ver de vez em quando o paciente com panarteritinodose, que é uma doença que está bem rara hoje em dia, né? Mas o livedo é que nem o Renault, ele é uma manifestação vasomotora, né? Então, o diagnóstico é clínico, a gente não biopsia livedo, tá em 1/4 dos pacientes, e a gente vê isso daqui, né? A gente vê esses círculos, né, concêntricos com um branco, né, e o vermelho em volta. Aqui é a parte onde está vasoconstricta. Só que esse livedo, para eu dizer que ele é patológico, ele não pode desaparecer com o aquecimento, que é um livedo fisiológico, né? Aquelas crianças muito branquinhas, né, que você olha, tem aquele livedo, né? Só que o livedo do paciente, que quando o livedo é patológico, ele melhora com o aquecimento e ele piora com o frio, mas ele não desaparece totalmente. Alguma coisa vai ter, tá? E uma coisa importante, que esse livedo aqui, que a gente costuma ver todo bonitinho, não costuma ser o da SAF. A gente vê esse, mas o que a gente praticamente vê é esse livedo aqui. É o livedo racemoso, tá? Esse livedo, ao contrário desse daqui, que a gente vê o círculo fechado bonitinho, ele é um monte de rabicho, né? Que nem o que fizeram aqui na tela, tá? Ele é todo irregular, né? Ele não fecha o círculo. Então, a gente vê isso muito na SAF, muito mesmo, tá? Então, 1/4 dos pacientes tem. 1 a cada 4 pacientes vai ter isso. E se você não olhar, você não vai achar.
E veja, assim, se você tem uma trombose, você desconfia que pode ser SAF, e se 1 a cada 4 tem livedo, olha como isso ajuda a gente a raciocinar que isso realmente pode ser SAF, né? Bom, a vasculopatia livedoide, né? Tá errado aqui, né? Vasculite, a vasculopatia livedoide, ela dá essas púrpuras, geralmente na perna e dorso do pé, tá? São bem dolorosas. Elas têm esse halo arroxeado, necrótico, esse halo arroxeado, e quando elas cicatrizam, a parte de dentro fica branca e atrofiada. Tá? Então, toda vez que vocês virem essa atrofia branca na cicatriz, vocês sabem que foi isquêmico. Se isso foi trombose, se é vasculite, eu não tenho como saber, mas eu sei que aquilo dali foi isquêmico. E aí, quando a gente biopsia, né, faz a biópsia profunda, a gente vê, então, a microtrombose. E, de antemão, eu falo para vocês que quando a gente for tratar paciente com microtrombose na SAF, ele não responde muito bem. Não é igual a trombose de outros vasos, né? De trombose venosa profunda, AVC, não é igual. Às vezes essas lesões elas demoram muito para melhorar, muito, 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 e às vezes a anticoagulação não é suficiente, ela não consegue resolver. Então a microangiopatia da SAF ela responde mal à anticoagulação, é muito imprevisível como é que ela vai responder. Bom, então vamos falar agora, posso sair da clínica? Então, a clínica, a única coisa que eu queria reforçar que eu não falei é que o que a gente mais vê é o venoso, trombose venosa profunda, né, de membros inferiores, e do arterial é o AVC e o acidente isquêmico transitório. É isso o nosso dia a dia, tá? Mas é claro que a gente pode ver tudo e a gente vê de tudo, a gente vê necrose de tudo quanto é canto que vocês possam imaginar, né, e trombose de tudo quanto é veia que vocês possam imaginar. A gente pega muito paciente vindo de oftalmo, tá? Com trombose de veia de retina, com trombose de artéria de retina, cegando, a gente pega bastante, tá? Bom, então, quando a gente for dosar, né, o que a gente vai pedir? Isso é errado aqui. A gente vai pedir, assim que a gente pede, anticoagulante lúpico, anticardilipina, IgM, IgG, e antibeta-2 de proteína, IgM, IgG. E assim, o antibeta-2 de proteína, muitas vezes, ela não é feita nos laboratórios, né? Particular faz. Mas assim, a nível de SUS, a gente tem um pouco de dificuldade para conseguir, né? E aí, assim, mas se você tiver a oportunidade de fazer, faça, tá? Porque, mas eu já tenho anticardilipina positiva 2 vezes. Para que eu preciso? Precisa porque a gente vai ver que tem importância a quantidade de anticorpo que o paciente tem, tá? Coisa importante vocês saberem é o anticoagulante lúpico, ele é muito mal feito, tá? Gente, por favor, vocês continuam botando... É só um minuto, gente, por favor. A tela está ficando riscada, presta atenção aqui. Por gentileza, quem riscou, apague. São os colegas, Flávio, eu acho que as pessoas estão se atrapalhando, tentando mexer no celular. Eu acredito que não seja por mal, eu identifiquei aqui. Não, é óbvio que não é por mal, mas... Não é nenhum não médico, que foi minha conseguir. Preocupação. Mas bora tentar. Vê se você consegue apagar, Flávio, já que a gente já parou. Vê se você consegue clicar em cima e apagar. Peraí. É porque quando eu clico em cima... Passa o slide, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não. Ai, que bênção. Bom, tudo bem. Com esses ainda dá. Eu consigo mutar, mas não consigo deixar você escrever. Peraí. Bom, vamos voltar. Bom, então, por que é importante a gente dosar sempre os 3? Porque quanto mais anticorpo, mais trombose, tá? Pior é o prognóstico do paciente. E o anticoagulante lúpico é o mais trombogênico de todos, mas é muito complicado fazer anticoagulante lúpico. A gente vai ver que tem uma série de problemas analíticos durante a interpretação do anticoagulante lúpico, que isso dificulta muito a gente saber se aquilo dali a gente pode confiar ou não. O anticardipina e anti-beta-2 de glicoproteína, vocês têm que olhar por que método foi feito. Tem que ser ELISA, tá? Porque existem hoje em dia várias plataformas sólidas, quimiluminescência está sendo muito feito, só que a gente não sabe a correspondência da positividade desse para um ELISA, tá? Porque o anticardipina e o antibeta, para ser positivo, tem que ser acima de 40. E vocês vão ver que o laboratório dá assim, de 10 a 20, fraco reator, de 20 a 40, moderado reator, acima de 40, forte reator. Não tem dessa, tá? Para a gente classificar, o paciente tem que ser acima de 40. É claro que se o paciente tem uma coisa, aquela coisa, o diagnóstico quem dá é você. O paciente tem 37 de anticardilipina,
né? Você repete, dá 35, e ele tem um quadro todo de SAF, você vai dizer que isso é uma SAF. Mas para a gente dizer com certeza absoluta, tem que ser acima de 40, tanto anti-beta quanto anticardipina, seja IgM ou GG, e ele repetir depois de 12 semanas. O anticoagulante lúpico, ele não sai um valor de 50, 60, ele sai em segundos, porque ele é um teste funcional. Ele é um teste de... Quem faz, na verdade, é a hematologia que faz, não é a imunologia. Ele é um teste da cascata de coagulação. E aí ele sai em segundos, quanto tempo... Como ele é anticoagulante, o nome é até errado, porque, na verdade, ele coagula, ele é super trombogênico. Mas é porque, in vitro, ele é anticoagulante. Em vivo, ele trombosa. Então, o nome é errôneo por causa dos ensaios que, in vitro, ele faz o contrário. Então, o que a gente vai ver é quantos segundos, né, ele impede essa coagulação. Então, vai ser um método todo para a gente ver que ele não deixa coagular o sangue. Então, quanto mais a gente vê que esse sangue não está coagulando, então, mais a chance de ter a presença do anticoagulante lúpico, tá? Mas, assim, eu não vou falar sobre como identificar um anticoagulante lúpico passo a passo, porque é um pouco difícil, nem os dermatologistas sabem, tá? Mas eu vou passar só algumas coisas assim, eu vou mostrar um exame para vocês dizerem assim, esse exame tá bom, tá? Então, a gente tem que dosar os 3 anticorpos, né? Mais classificar, ele serve para prognóstico, né? Um paciente com um anticorpo único é diferente de T2 do que é diferente de T3, tá? E é importante vocês, quando o anticardilipina e o antibeta forem positivos juntos, que você tenha a mesma classe, tá? É estranho você ter um anticardilipina positivo IgG e aí vem um antibeta no mesmo paciente IgM. Isso não está certo, tá? Esse laboratório não está confiável. Então, vamos ver aqui. Aqui é um anticoagulante lúpico. Toda vez que vocês olharem anticoagulante lúpico, não serve aquele resultado assim, positivo e negativo. Tá? Não serve. E toda vez que vocês olharem, vocês têm que ver assim, que tem o método 1 e tem o método 2. Tá? Então, isso vocês têm que ver se fizeram por 2 métodos, que isso é a maneira que a Sociedade Internacional de Homeostasia manda fazer. Com 2 métodos, um método é o do veneno da víbora e o outro método é um PTT com sílica. Então, esses são os 2 métodos padronizados para pescar o anticoagulante lúpico. E ele, geralmente, ele tem que ter, se você for ler as entrelinhas, ele diz que tem um teste de triagem, um confirmatório e, às vezes, tem um teste de mistura. Mas tem que ter, no mínimo, o teste de triagem confirmatório. Então, por exemplo, esse paciente aqui, ele fez mal esse teste, porque ele tem 2 métodos. Ah, legal, tem 2 métodos. Esse método tem uma triagem confirmatório. Quando eu vejo o método 2, ele só tem uma triagem. Não tem um confirmatório. Então, eu não tenho... Esse valor aqui não serve para nada. E se você olhar aqui, 1,57, superior a 1,31, presença. Você diz, opa, está positivo. Mas não está, foi mal feito. Ele só tem o teste de triagem. Ele tem que ter triagem e confirmatório. Esse daqui está bem feito e ele está negativo. Então, vocês têm que identificar isso, porque isso vem muito erro. Porque se você não identificar isso, por aqui, você já diz que o paciente tem o anticoagulante lúpico positivo e já vai começar a condenar esse paciente para o uso de um Marevan. Tá? Então, tem que ter muito cuidado. Tá? Então, sempre olhem se tem 2 métodos e se nesses 2 métodos tem pelo menos triagem, confirmatório e cada um deles. Aí, depois disso, vocês podem olhar o resultado. Tá? Às vezes, existe escrito que tem teste de mistura também. Aí ele é melhor feito ainda. Tá? Eu não vou explicar esse passo a passo do método, mas o importante é vocês saberem olhar e falar assim, dá para confiar ou não. Então, esse anticoagulante lúpico aqui, ele é negativo e inconclusivo aqui. Então, eu não posso dizer que ele é positivo. Tá? Ele é negativo com o que eu tenho. E esse método aqui, esse da Vibra, ele é o melhor de todos, ele é o mais específico. E esse daqui, o segundo, é o mais sensível. Tá? Bom, e aqui a gente vê um paciente que tem... vamos ver se é ELISA. Não é, né? Imunoenzima ensaio, quem é ELISA, né? É ELISA. 169, ou seja, até 40. Então, ele está... viu que vem? Não reagente, fracamente reagente, esquece esse fracamente reagente. Reagente é superior a 40. Ok? Então, está acima de 40, 169, super alto, e é um IgG. E o IgM está negativo.
assim, tem pacientes que têm IgM e IgG positivos, tá? Mas geralmente a gente vê só uma das classes positivas. Quando a gente vai ver o beta 2, também foi feito por ELISA, né? E aí o IgG 181 e o IgM é 18. Você vê que ele põe aqui valores completamente diferentes, tá? A gente não considera esses valores, é 40. Se é ELISA, tem que ser 40. Tá? E aí o IgM, o IgG, novamente, está super positivo. E olha aquilo que eu falei. Os dois estão positivos, os dois são a mesma classe. Tá? Os pacientes triplo positivos, eles são assim. Tem anticoagulante lúpico positivo, e geralmente os dois IgGs positivos. Tá? Bom, só que a gente tem um grande problema. A gente dosa, o ideal é a gente fazer a coleta dos anticorpos sem anticoagulação. Mas isso não é uma realidade. Porque eu não vou tirar uma anticoagulação, o paciente faz o AVC e fala, deu positivo o exame. Né? Isso não é uma realidade. Então, o que fazer? Né? Então, primeiro, para anticardiolipina e para antibeta, não tem problema nenhum eu estar anticoagulado. Ele não muda o exame. Ele não vai dar falso positivo, falso negativo. Agora, para o anticoagulante lúpico, qualquer anticoagulação pode dar falso positivo. E isso é um problema para a gente. Então, o que eu faço? Né? Como é que eu vou interpretar esse exame? Se eu puder tirar, eu tiro. Se eu não puder, o que eu faço? Então, vamos lá. A varfarina, que é o que a gente mais usa, você vai ter que ter um NR no dia, tá? Que o NR até 3, geralmente, eu posso confiar nesse anticoagulante lúpico positivo. O ideal é estar sem anticoagulação, mas se o NRD do paciente não estiver estourado, eu consigo achar que aquele anticoagulante lúpico, então, ele é verdadeiramente positivo. A heparina, ela não é um problema, não é muito um problema. Por quê? Porque quando a gente faz os testes de anticoagulante lúpico, eles têm heparinase. Então, eles bloqueiam a heparina. Então, o melhor para fazer anticoagulado é a heparina. Tá? Então, e aí, eu só preciso pensar em dosar um fator 10, né? O anti-10, se eu tiver alguma suspeita que a minha heparina ela esteja supraterapêutica. Então, por exemplo, um paciente com insuficiência renal, um paciente que tenha 40 quilos, né? Então, 30 quilos, né? Um paciente muito magrinho. Então, um paciente que eu estou dando uma dose que talvez esteja muito maior do que eu preciso de heparina, então esse paciente vale a pena a gente dosar o antifator 10, tá? Mas se não, a heparina é o mais tranquilo da gente fazer a dosagem do anticoagulante lúpico e não ter o problema da falsa positividade. Então, por exemplo, se a gente tiver a oportunidade de trocar varfarina por heparina, ok. Heparina que eu digo, gente, é enoxaparina, né? Não é heparina não fracionada, que isso ninguém usa mais, né? Praticamente, né? Quer dizer, mas a gente tenta não usar, né? E os DOAC, gente, não tem jeito. Não pode dosar com DOAC. Não pode dosar com DOAC, não pode dosar com DOAC, não pode dosar com DOAC. Primeira lição, se vocês saírem sabendo isso, não mandem um anticoagulante lúpico positivo com Xarelto. Não adianta. Esse é um falso positivo, provavelmente. Eu não tenho como afirmar se é positivo ou não. E a gente recebe isso toda hora, tá? Então, existem kits, né, com carvão para absorver o DOAC, que não tem no Brasil, obviamente, mas só saberem que uma hora chega, né, que se chama DOAC Stop DOAC Remove, e aí poderia fazer, né, a dosagem, vigência de DOAC, mas não pode. Bom, se eu puder parar, eu tenho que parar a varfarina pelo menos 7 dias, a heparina de baixo peso pelo menos 12 horas, mas não é necessário na maioria das vezes, né? E o DOAC a gente tem que parar por pelo menos 48 horas, tá? Bom, então vamos falar do tratamento. Para a gente tratar CF trombótico, não pode esquecer dos fatores de risco. Não adianta só anticoagular o paciente e não tirar, não tentar botar ele num programa antitabagismo, né? Tentar emagrecer, né? Controlar o colesterol dele, controlar a pressão, diabetes, isso tudo tem que ser feito junto, porque são fatores que se somam. E não pode tomar estrogênio, né? Toda hora vem, mas meu ginecologista falou... Não, não pode, tá? Aí, por outro lado, as pessoas falam assim, você nunca mais vai tomar anticoncepcional. Não, você pode tomar anticoncepcional de progesterona,
tá? Então, a gente faz muito cerazete nesses pacientes. Eu não gosto de fazer Depo-Provera intramuscular, porque, primeiro, que a maioria dos pacientes está anticoagulado, então faz hematoma. E segundo, porque o Depo-Provera, né, a medroxiprogesterona, ela faz uma perda óssea muito rápida, tá? Então, eu não gosto. E outra coisa que é importante que você fala paciente é porque a camisinha estourou. Posso tomar pelo dia seguinte? Pode, porque é a base de progesterona, tá? Bom, mas a gente aconselha muito a botar o DIU de Mirena, que é o melhor de todos, tá? Porque é um método de barreira muito mais eficaz do que o anticoncepcional à base de progesterona. Tem menos falha. Se não tiver o DIU de progesterona, pode botar um DIU normal? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Bom, o tratamento trombótico, o que a gente faz? Quando é venoso, a gente tenta botar o alvo entre 2 e 3. E quando é arterial, aí é dificílimo ter um consenso, mas ou a gente joga esse NR para mais para cima, para 3 e 4, ou a gente põe entre 2 e 3 e acrescenta, então, antiagregante plaquetário. Tá? Mas tem gente que põe entre 2,5 e 3,5. Em vez de botar 3 e 4, põe 2,5 e 3,5. Qual que eu prefiro? Né? Eu prefiro o que o paciente fica mais estável no NR. Então, eu vejo assim, o paciente ele está sempre tendendo mais para 3 e 4, eu deixo em 3 e 4. Ele está tendendo mais para ficar entre 2 e 3, eu acrescento aspirina. Tá? Mas é muito complicado, porque tem paciente que com a mesma dose de Marevan, ele vai de 1 a 10, tá? De NR. É um problema sério, porque eles não fazem dieta. Bom, agora, se o venoso, o paciente retrombosou, primeira coisa ele retrombosou com que alvo de NR? Se ele retrombosou com 1,7 de NR, isso é uma retrombose por falta de estar no nível terapêutico. Não é porque ele falhou. Então, eu vou continuar com alvo de 2 e 3 para ele. Agora, se ele trombosou entre 2 e 3, aí ou eu vou ter que tratar ele como arterial. Eu vou ter que jogar ele com AS ou eu vou ter que subir para 3 e 4. Ou ainda heparina de baixo peso, que não é uma realidade a gente conseguir a longo prazo. Tá? São poucos pacientes que têm, e heparina de baixo peso a longo prazo da osteoporose, tem que ficar de olho. Agora, quando ele é arterial, se ele está 2 e 3 com AS, eu jogo para 3 e 4, se ele trombosar de novo. Agora, se ele já está em 3 e 4, é complicado, né? Eu não tenho muito o que fazer, eu posso tentar trocar para heparina de baixo peso e a gente começa a fazer terapias que não são provadas, tipo acrescentar um antimalárico, tá? Então a gente fica preocupado. Mas é muito raro o paciente trombosar entre 3 e 4. É muito raro, muito, muito raro, né? A gente tem uma médica que trombosou entre 3 e 4, tá? Mas é muito raro. A gente não costuma ver que 3 e 4 trombosar. Geralmente quem trombosa é quem está fora do alvo. Tá? Até entre 2 e 3 no alvo é difícil trombosar. A gente tem paciente? Tem. Eu tenho um paciente que entre 2 e 3 ela infartou 2 vezes. Tá? Mas não é o normal. Bom, e aí o que todo mundo quer é usar DOAC. Eu também quero, gente, mas não pode. Tá? Então, infelizmente, a gente tem esses 3 estudos aqui. Esse daqui é com rivaroxabana, esse é com rivaroxabana e esse é com a apixabana. Esse estudo aqui, que foi o primeiro, ele foi um estudo que ele não foi clínico, porque ele botou ele botou pouco tempo de acompanhamento. O acompanhamento máximo, se não me engano, era 6 meses. Então, não tinha como, nesse período tão curto, você checar desfecho. Então, o desfecho dele foi laboratorial. Ele foi assim, eu vou ver quanto que produz de trombina, né, essa produção aqui de trombina. Se o paciente produzir menos trombina, então a minha droga, a rivaroxabana, é melhor do que não inferior ao Marevan. Só que o que aconteceu? Os pacientes com a rivaroxabana produziam mais trombina do que os que estavam em varfarina. Então, o estudo de não inferioridade falhou. E aí isso foi um problema. Aí teve esse estudo europeu aqui, que foi um estudo louco, porque eles pegaram quem era triplo positivo. Ou seja, eles selecionaram os pacientes mais trombóticos. E aí o estudo ele foi interrompido, que o pessoal começou a fazer AVC e infarto. E o estudo saiu. Tá? E aí depois, esse estudo, eles ofereceram todos os pacientes para botar para a varfarina, teve paciente que ele falou, não vou voltar de jeito nenhum, e esses pacientes continuaram fazendo AVC e infarto. Tá? 2 anos depois.
E esse estudo ASTRO, que foi um estudo que começou com SAF no geral, o que aconteceu? Os pacientes começaram a fazer AVC com a pixabana. E aí eles falaram assim, opa, vamos redefinir o estudo, vamos tirar todo mundo que tem trombose arterial e para entrar nesse estudo vai ter que fazer uma ressonância, para ver se não tem um AVC lacunar ali, para não dar problema. O que aconteceu? Eles interromperam o estudo mesmo assim, porque continuou tendo AVC. Então, a gente não tem segurança para fazer DOAC ainda em SAF. Então, nessa meta-análise aqui, né, que são os 3 estudos principais que eu mostrei para vocês, e um outro depois que teve da Espanha, quando a gente vê, né, tudo toca praticamente aqui a linha. Né? Para o arterial, foi maior, né, para o DOAC. Então, assim, a gente tem um grande problema, né, de usar DOAC e ser arterial. E a gente, como eu falei para vocês, eu não sei que o paciente se teve trombose venosa profunda, se ele algum dia ele vai evoluir como trombose arterial. Então, a impressão que a gente tem é que o DOAC ele não serve para trombose arterial. Né? Então, talvez, uma coisa importante também é o seguinte, meu paciente ele não adere à varfarina. Se ele não adere à varfarina, ele provavelmente não vai aderir ao DOAC também. Então, você tem que ter cuidado, até porque o paciente que não adere à varfarina, se ele para de tomar 1 dia, 2, ainda tem alguma coisa de varfarina ali, porque a minha vida é maior. Agora, o DOAC não tomou 1 dia, ele está desprotegido. Então, isso é uma coisa bem importante para falar para o paciente. Olha só, não tomou 1 dia, não está anticoagulado. Tomou, está anticoagulado. A outra coisa é que talvez pela varfarina inibir vários fatores e o DOAC inibir só um fator, talvez isso faça a diferença para ser mais eficaz. E o que corresponde a um NR de alta intensidade? O que é um NR de 3 e 4 comparado a um DOAC? Eu não sei. Né? Então, talvez eu precise de mais inibição do fator 10 para eu conseguir não ter evento arterial. E eu não tenho como quantificar isso. Eu não sei quanto que corresponde uma dose de um DOAC, corresponde isso a uma alta intensidade de anticoagulação. Eu não tenho como saber. Então, a gente não pode fazer para arterial. Bom, a gente tem recomendações, tá? A gente tem recomendação europeia, que eu vou dizer para vocês, e a gente também tem recomendação brasileira, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, em relação à DOAC. E resumindo, o que eles falam? Opa, peraí, eu acho que... tem um slide está trocado. Não pode fazer em paciente que tem evento arterial, tá? Não adianta. Teve AVC, teve infarto, ele não quer tomar Marevan. Você não pode prescrever DOAC. Tá? Você não pode fazer no triplo positivo, que o triplo positivo ele é super trombótico, não dá para a gente ficar seguro e fazer DOAC. Quando que eu posso fazer DOAC? Teoricamente, você não deve, tá? Mas aí você vai fazer o seguinte, se o paciente ele se recusar ou tiver, né, ele, apesar de estar tomando a varfarina, ele não atinge o alvo de jeito nenhum, né, porque tem alguns pacientes que têm resistência. Geralmente, paciente resistente, a gente consegue dar uma burlada, aumentando a dose de comprimido, a gente consegue anticoagular, tá? Mas tem paciente que mesmo assim, ele não tá 3, 4 comprimidos e não anticoagula. E eu nunca vi alergia à varfarina, tá? Não sei se vocês já viram, eu nunca vi, mas é descrito. Então, se o paciente for alérgico ou não conseguir uma boa adesão, né, ele não quer de jeito nenhum, você pode compartilhar a decisão com ele e falar assim, então tá, você quer tomar o DOAC? Tudo bem. Mas primeiro, ele tem que ser venoso, né? Ele não pode ter repetido o episódio venoso, ele não pode ter retrombosado e ele não pode ser um triplo positivo. Não tem como, tá? Então você vai conversar com ele que ele é um perfil, então, que parece, mas eu não tenho certeza, parece que ele é menos agressivo. Então a gente pode tentar fazer um DOAC para ele, tá? Então esse paciente venoso, episódio único, que não é triplo, né, e que se recusa a fazer varfarina, você vai compartilhar com ele e botar a bola para ele também. Porque, olha só, existe um risco de trombosar, que é muito maior do que com a varfarina. Tá? Mas, assim, por exemplo, eu tenho uma paciente lá no ambulatório que ela está prescrito a varfarina,
o NR dela é 1 ponto alguma coisa, 1 ponto sei que, que ela esquece de tomar, porque ela toma irregular. E aí, conclusão, ela tem prescrição de varfarina, mas ela não tem tratamento, ela só tem a prescrição. Aí eu falei, olha só, qual o problema? Porque atrapalha, eu quero comer as coisas e não posso, aí eu quero beber, aí eu bebo, aí eu não tomo naquele dia a varfarina. Falo, então vamos fazer o seguinte, você nunca foi anticoagulada, na verdade, você teve uma prescrição de anticoagulação, você nunca foi. Né? Você não trombosou, já tem alguns anos sem trombose. Né? Então, eu nem sei assim, quando que um dia você vai trombosar e se vai, mas eu não tenho como prever. Você tem um episódio único de venoso. Então, vamos fazer o DOAC. Porque, pelo menos, se você tomar, eu sei que você está anticoagulada. Então, assim, a gente tem que avaliar caso a caso. Mas, a princípio, é para não fazer. Tá? E aí, voltando ao anterior... E eu posso parar de... Oi? Eu ia perguntar se você quer descompartilhar e recompartilhar para ver se esses rabiscos saem, se estiver lhe incomodando Não, muito. já está acabando, só faltam 3 slides. Bom, e aí, então, eu posso parar a anticoagulação? A resposta é não, tá? Não fiquem pedindo anticorpo, porque o anticorpo negativa, muitas vezes, 10% dos pacientes vão desaparecer anticorpo, tá? Principalmente se eles anticorpos quando eles não são muito altos, aquele paciente que tem próximo do 40 de antibeta anticardiolipina, ele tem grande chance de negativar o anticorpo, e ele quem tem anticorpo único negativa mais que tem 2, que quem tem 3, aí ele negativa o anticorpo, aí está curado, não vou tratar mais. Então, não peçam anticorpo depois de se confirmar a doença. Tá? A gente não tem essa resposta, mas até onde a gente sabe, não pode parar a anticoagulação, é para o resto da vida, a não ser que faça um acidente marínico grave, não tenha como, paciente com risco de queda, né? Eu tenho paciente que eu não anticoagulo, eu chamo a família, converso, não dá. Está sempre INR 10, 8, né? Paciente toma da maneira que quer, pacientes psiquiátricos querem se matar, eu não tenho como prescrever, né? Mas, então, a gente tem que ter muito cuidado, porque vários pacientes, a gente só tem estudo retrospectivo mostrando que quem parou de anticoagulação, eles retrombosavam e alguns sob a forma catastrófica, que tem uma mortalidade altíssima. Tá? Então, o tratamento, até onde a gente sabe, ainda é para a vida toda. Não tem nenhum trial ainda mostrando parar a anticoagulação para ver o que acontece. E é claro que a gente teria que começar um trial desse fazendo para paciente que trombose venosa, né, não arterial, né, anticorpo único, né, um paciente com um prognóstico um pouquinho melhor, um fenótipo um pouquinho melhor, para a gente, né, não começar do triplo positivo, que aí é claro que vai falhar. Tá? Bom, para a gente finalizar, gente, eu queria, então, deixar 10 mensagens para vocês. Tá? A primeira que a gente falou nessa aula é trombose menos de 50 anos, a gente tem que investigar, quando ela não for provocada, ou ela for provocada por um risco menor, tipo anticoncepcional, né? A SAF, ela causa trombose de qualquer vaso, de qualquer tamanho, arterial, venoso, tá? Existem manifestações não trombóticas que auxiliam o diagnóstico da gente e que vão entrar nos nossos critérios, como o livedo, né, que a gente olha, 1/4 dos pacientes tem, a plaquetopenia, 30% dos pacientes tem, tá? A morbidade obstétrica, você tem que pensar mais quando ela é tardia, não pensar muito nesses abortos de repetição, que eles são muito falhos. O ideal sempre é estudar a criança e a placenta, se possível. Não tem que ter trombose na placenta para vocês dizerem que aquilo dali é SAF, tá? Tem um mecanismo inflamatório naquela placenta, pode ser inflamação, pode ser trombose, pode ser os dois. Então, não fiquem achando. E você achar trombose na placenta não é indicação de ficar anticoagulando o paciente. Aquilo não é ele fez uma trombose. Da onde? Da placenta. Não, a placenta já foi, filho. Acabou. Né? Não tem nada a ver você anticoagular o paciente por causa de uma placenta. A gente coagula por AVC, por trombose venosa profunda, tá? Os anticorpos, então, que a gente pede são esses: anticoagulante lúpico, anticardiolipina, IgM, IgG, antibeta, IgM, IgG. Para o diagnóstico, a gente precisa dos 3 anticorpos, eles têm que ser confirmados, e não ficar satisfeito só porque um anticorpo confirmou, você tem que ter os 3, tá? E sempre é bom vocês dosarem os anticorpos, os 3 de uma vez. Por quê? Porque existe uma foto daquele momento do paciente. Então, por exemplo, quando você tem uma trombose, e você, perto da trombose, você dosa os 3 anticorpos, você pode ter consumo dos anticorpos. E aí ele tem um falso negativo.
né? E aí você faz da negativo, aí você repete depois da positivo, aí você não consegue entender por quê. Então, sempre que você for dosar, dose sempre os 3, tá? Dose no mesmo momento que o paciente está fazendo, para você entender, por exemplo, a paciente está grávida, ou a grávida aumenta o fator 8. Pode dar, por exemplo, um anticoagulante lúpico falso negativo, tá? A grávida pode ter anticorpos anti-cardiopina e anti-beta transitórios positivos. Então, dosa tudo de uma vez para você entender que naquele momento, né, o paciente está negativo ou positivo, pode ter um sentido aquilo que está acontecendo. Tá? Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, porque não dá para falar tudo na aula, tenha cuidado quando o paciente está inflamado, infectado. A proteína C reativa, ela dá anticoagulante lúpico falso negativo. Tá? E isso é uma coisa boba, né? Mas imagina, você pegou um paciente que está com uma sepse, né? Fez uma trombose, aí você resolve dosar os anticorpos, vê o anticoagulante lúpico negativo, não é. Não, você dosou no momento errado, porque o PCR está muito elevado e dá falso negativo, tá? Não, dá falso, peraí, falei errado. O fator 8 dá falso negativo, dá falso positivo, a PCR. Bom, a varfarina ainda é medicação de escolha. A gente faz, então, a baixa intensidade de 2 trechos venosos e alta intensidade com 3 e 4, ou a baixa acrescentada de AS nos pacientes arteriais ou que retrombosaram no alvo. Tá? E o tratamento a gente tem que fazer para a vida toda. Tá bom? Gente, então, muito obrigado e eu estou aberto para as perguntas. Essa aula eu vou mandar para a Suzana, e aí fica disponível, eu não sei como ela vai fazer para distribuir para vocês, mas eu vou encaminhar, tá bom? Coloco na comunidade, Flávio. Nossa, assim, não tem nem como te agradecer, velho. Que aula linda. Imagina, que isso. Não, tô aqui babando. Aliás, assim, você falou da De Vries? Qual é o nome daquela senhora que eu te falei semana passada? A De Vries. A De Vries. De Vries. Sua aula. Bobona, que isso, Naquele imagina. mesmo, assim, muito bom, parabéns, Flávio, obrigada. Todo Obrigado. mundo aqui dando um feedback super positivo, né, da aula realmente ser muito interessante, de muita coisa nova, né, eu tô aqui com umas 5 páginas cheias de coisa. Inclusive, Nossa, eu vou lhe mandar depois no WhatsApp o pedido de algumas referências que eu vi aqui, como essa meta-análise do Jack, que eu não tinha conseguido baixar antes. Eu acho que tem alguns pontos que você toca, que eu acho que são muito importantes, né? Principalmente essa questão do diagnóstico equivocado. É muito frequente eu ter visto paciente em bons hospitais internarem com evento agudo e naquele primeiro momento ele já ser pedido lá todo o painel de anticorpos para SAF, o doente sob anticoagulação e com evento agudo recente. Eu queria que você comentasse sobre essa questão do delta de tempo, né, entre o evento agudo e a coleta. Isso não tem, tá? Porque isso, na verdade, quanto mais você se afastar do evento agudo, melhor, né? Então, em torno de 1 mês seria o ideal. Mas isso não tem um tempo específico para você fazer. O ideal é que, como você vai começar a anticoagulação, o melhor momento é no evento agudo, né? De você colhe e começa a anticoagulação. Então, só que existe a chance desses anticorpos eles virem negativos por 2 motivos. Um, porque você tem aumento de fator 8. O fator 8 é um reagente de fase aguda, então ele pode dar um falso negativo para o LAC, né, para o anticoagulante lúpico, e pode dar também um falso negativo dos anticorpos por eles estarem consumidos durante a trombose, o evento trombótico. Então, assim, é claro que não é o melhor momento, mas acaba sendo porque talvez seja o único momento que eu consiga fazer sem nenhuma anticoagulação, tá? E aí, depois se você já coletou, aí você espera, então, dar 3 meses, que até um momento, às vezes, você até pensa se vai ficar 3 a 6 meses de anticoagulação, né? E aí você repete, né? Se deu tudo negativo, eu acho que você pode suspender, né? Dependendo da trombose, pode suspender e dosar de novo, né? Suspender o Marevan e ver como é que fica, né? Tá mantida as 12 semanas de intervalo entre a primeira coleta e a segunda para confirmação? Tá.
Tá, isso não vai mudar, não. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Sim, isso não muda, não. Então, presta atenção, pessoal. Colhe a primeira, veio positivo, não fecha. Tem que ter 2 semanas de intervalo para o segundo. Acho que um outro ponto que você ponderou, assim, eu costumo falar muito para o pessoal, assim, Flávio, a gente faz uma trombose, né? A gente tem que raciocinar se clinicamente ele encaixa em adquirido ou hereditário. Antes de sair pedindo uma receita de bolo. Como é que pesquisa trombofilia e VRAP, uma lista de exame que passa no WhatsApp de um grupo para o outro? Eu acho que esse é um raciocínio que a gente pode aprimorar, porque nós somos especialistas para isso. Né? Então, um doente que tem, como o Flávio falou, ele tem 5 filhos, nunca teve um evento obstétrico. De repente, essa mulher faz uma trombose e tem uma história gestacional ruim, você vai pensar que alguma coisa aconteceu naquele organismo que mudou. E aí é que eu falo, né? SAF, câncer e HPN. Né? São 3 coisas que a gente não pode nunca deixar de se lembrar. Lógico que a HPN é raríssima, né? Mas, assim, câncer e SAF, a depender da idade do paciente, do perfil, se é mulher, se é homem, a gente tem que lembrar, né? A questão do estudo do embrião. Pouquíssimas pacientes que fazem abortamento fazem cariótipo, né? As que fazem, muito frequentemente trazem, como você bem pontuou, né, Flávia? A maior parte dos abortamentos não é por evento trombótico, é por malformação, né, do embriãozinho. Então, esse é um ponto. E, para mim, como vascular, Flávio, é extremamente desafiador interpretar a insuficiência placentária. Você, que também não é obstetra, tem alguma coisa sobre o seu olhar como especialista em SAF que possa acrescentar? A insuficiência placentária, a gente vai pensar, vai ter que estudar a placenta, não tem jeito, né? A criança vai nascer menor do que deveria, né? Isso E é a uma placenta coisa. também, muitas vezes, está abaixo do percentil Tá, a esperado, né? placenta é ruim e a gente pode encontrar trombose na placenta, mas trombose na placenta quer dizer que é baixo fluxo. Isso não quer dizer muita coisa. Mas existe diferença de trombose. Quando você pega a trombose do lado decidual, é mais estranho. Quando você pega do lado vilositário, isso daí é qualquer coisa que baixa o fluxo. Então, aonde você acha a trombose, quando tem trombose, isso dá uma ideia que isso realmente possa ser, que isso fale mais a favor de SAF, tá? Então, quando é a trombose que no lado que não é da descida, isso daí não é muito genérico, né? Achar esse tipo de trombose por qualquer lentificação de fluxo que teve antes da gestação evoluir mal, né? Tenha nascido Fantástico. uma criança. Fantástico. Tem uma pergunta aqui de Cíntia. Qual a dose de aspirina que você associa a antagonista de vitamina K nos casos arteriais? 100 miligramas. Tá? 100 Pode miligramas. fazer com clopidogrel? Pode fazer? Pode, mas os estudos não mostram isso. Os estudos são com AS. Né? Agora, se o paciente tem alergia a AS, a gente faz clopidogrel, mas a gente não começa clopidogrel, a gente começa AS mesmo. Tá? Dose baixa, 100 miligramas. O que me dá muito medo, que é uma realidade de vocês, é quando o paciente põe stent farmacológico. Porque aí fica com terapia tripla. Tá? Fica com AS, fica com clopidogrel e fica com Marevan. Pelo amor de Deus, sempre 2 e 3 de Marevan. Se esse paciente tiver condição de fazer heparina, um Clexane, melhor ainda, porque eu não tenho o problema do Marevan, mas esse paciente dá muito medo. Eu já tive paciente que fez hemorragia digestiva grave com isso, porque o vascular precisou colocar um stent na artéria de membro inferior e não tinha jeito, tinha que fazer os 3. Tá? Então, realmente dá um medo. Já tive uma paciente também que botou para o infarto, botou um stent farmacológico e aí ficou por 1 ano fazendo os 3. Né? Então, dá muito medo. Tem que ficar muito de olho. Tá? Fantástico. Acho que assim, o pessoal pediu para você comentar de novo sobre a questão da vasculite livedoide, né? Você falou muito bem, você pontuou bem, mas acho que ficou alguma dúvida. Tá. Então, o que a gente tem na SAF é uma vasculopatia que dá aquela necrose do membro inferior, né? Aquela necrose que geralmente é na perna, né? Na face anterior da perna e no dorso do pé. E ela é necrótica, com halo violáceo, e depois ela atrofia, fazendo uma atrofia branca. Você ter isso, eu não tenho como dizer qual é a causa, se tudo dali é uma vasculite ou se é só uma trombose sem vasculite. Só uma biópsia vai me dizer. Essa necrose que eu estou falando, ela pode ter livedo junto ou não. Quando tem livedo junto, a gente chama de vasculopatia livedoide. Se na biópsia vem
vasculite, então ela é uma vasculopatia, vasculite livedoide. Ou seja, toda vasculite é uma vasculopatia, mas nem toda vasculopatia é uma vasculite. Pode ser só uma trombose. Tá? Então, o que a gente tem na SAF é vasculopatia, que é só trombose, não tem inflamação, uma vasculopatia, podendo ser livedoide se tiver livedo ali associado. Sensacional. Você pontuou que o paciente que tem anticorpo positivo sem síndrome, que metade evolui, né, com evento Com futuramente. lúpus. Com lúpus. Com lúpus. A pergunta era essa. Minha postura quando chega um painel de anticorpo, seja ele qual for, que eu não sei interpretar, é mandar para vocês, reumatologistas, que têm um conhecimento paralelo ao meu mundo, porque o que chega de exame que a gente, se não souber interpretar, vai rotular o doente e tratar mal, né? Tanto que, assim, se o paciente tiver lúpus e o anticorpo positivo, geralmente a gente faz aspirina, profilática primária. Sim. Tá? Porque a chance deles é 50% de evoluir com. Né? Então, a gente acaba fazendo aspirina primária. Agora, o paciente com SAF, que tem o paciente com anticorpo positivo do nada, que foi pedido porque foi fazer uma FIV, né? Aí pediu, que não se pede, não se deve pedir. Ainda não tem prova que a infertilidade está relacionada aos anticorpos, mas isso é pedido de rotina. E aí vem lá um anticorpo positivo, fazer o que com aquilo? Então, a gente tem que avaliar caso a caso se precisa fazer aspirina ou não. Tá? Quando é um triplo positivo, a gente vai fazer. Né? Quando é um paciente com anticorpo lá, 200, 300, a gente vai fazer. Senão, a gente não faz. A gente só observa. Tá? E lembrando, gente, que a anticardiolipina faz reação cruzada com sífilis. Tá? Me mandaram uma paciente que... Eu ia lhe perguntar isso, se você sempre pediu o VDRL junto. Eu não peço, não, porque se o anticardiolipina for isolado, né, você pode pensar que pode ser só sífilis, né? E é engraçado que a sífilis, o falso positivo, né? Quer dizer, você vai pedir o VDRL e vai ter que pedir o FTABS. O VDRL provavelmente vai ser falso positivo. E às vezes o VDRL é alto, tá? Eu tenho paciente com 1/32 de VDRL e que é só anticardiolipina positivo. Por que o VDRL vai ser falso positivo? Aí a cirurgia aqui se perdeu. É porque a anticardiolipina dá VDRL falso positivo. Tem reação cruzada. A cardiolipina, ela dá VDRL falso positivo. Entendi. Então, isso é um problema, porque, por exemplo, às vezes o paciente... eu tenho uma paciente que ela fez um pré-nupcial e aí o VDRL dela veio positivo. Tadinha. Assim, ela ficou como sendo... como tendo... IST, né? E o noivo dela ficou desesperado, foi uma briga danada, e os dois tomaram bezetacil. E aí dosou de novo e continuou positivo. E ela casou? Ela casou. Mas separou. Aí eles tomaram de novo o benzetacil e continuou o VDRL positivo. Aí tomaram de novo o benzetacil. Tem que chamar mais alguém para tomar benzetacil, aí tem uma coisa errada. Aí até que alguém pediu um FTBS e foi negativo. Entendi. E aí falaram assim, será que isso daí pode ser outra coisa? E aí foi parar no hematologista que pediu anticardiolipina e foi super alto. E ela até hoje ela já tem 30 anos com anticardiolipina positiva e nada aconteceu. Nunca teve trombose e ela nunca engravidou. Eu só fiquei triste que ela separou, coitada, mas enfim. Uma coisa que para mim também não era claro é essa questão de pedir eco para todo mundo, o Flávio, importante. Aí Mari trouxe um caso... normal, você para. Se for normal, não precisa ficar pedindo. Agora, se ele vier com alguma alteração, você faz a cada 2 anos para ver se evoluiu. É difícil o paciente evoluir com insuficiência cardíaca por valvopatia da SAF. É muito difícil. Tá? Eu acho que uma mensagem importante de fala, Flávia, é que assim, nós somos triagistas. A doença é do reumato, a doença é do hemato. Acho que o nosso conhecimento realmente está muito aquém do que o paciente merece para ser bem conduzido. Mari Terra, uma colega nossa aqui do interior da Bahia, ela relata um caso que ela atende um doente de 40 e poucos anos, Flávio, com 3 episódios de trombose venosa superficial, com anticoagulante lúpico positivo, repetido e confirmado após 12 semanas. Eu ia perguntar se estava anticoagulação quando colheu, Mari. Responde aí pra gente. Porque você falou que a trombose venosa superficial não é critério, mas que frequentemente acontece, né? Diga aí, Mari. Consegue me ouvir? Muito bem. Sim. Bem. Tá. Foi o seguinte, ele teve o primeiro
flebite de safena, eu ainda estava em São Paulo, faz pelo menos uns 9 anos, 8 a 9 anos. Ficou super bem. Aí, por acaso, eu me mudei para a Bahia, ele também veio para a Bahia, amigo meu de algum tempo já. E aí, o ano passado, e ele estava sem anticoagulação. Aí, o ano passado, ele fez uma nova flebite, de positivo ele tem só sedentarismo e tabagismo, tá? E aí, ele fez uma nova flebite de safena, na outra safena, e aí eu pedi para ele colher os exames antes de iniciar a anticoagulação, e daí suspendemos, ele melhorou rápido dos sintomas da flebite, aí a gente suspendeu a anticoagulação. No caso, ele acabou ficando, na época, com um DOAC mesmo, melhorou, clinicamente melhorou bem. A gente suspendeu 48 horas, acho que foi até mais tempo que ele ficou para a gente poder colher o exame, e daí depois daí veio confirmado, né? Manteve a alteração. E aí eu encaminhei para uma hematologista e ela deixou com DOAC. Deixou com DOAC? Está com DOAC. Ele vai vir para mim amanhã, eu te confirmo os exames atuais para revisão amanhã. Mariana, os outros anticorpos são negativos, o antibeta e o anticardiolipina. Que eu lembre de cabeça, sim, mas amanhã ele vem para mim, eu vou rever os exames dele. Se você quiser, me encaminha os anticoagulantes lúpicos para eu ver se eles estão bem feitos. Porque tem muito anticoagulante lúpico mal feito. Muito, 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 muito. E isso é um problema. Agora, eu não acho ruim fazer DOAC para esse paciente, tá? Porque ele não tem uma manifestação que é considerada critério, né? Ele tem uma trombose venosa superficial, que muitas vezes a gente nem anticoagula no tratamento. Isso é um paciente que a gente ficar de olho, né? Então, por exemplo, como ele é um paciente que por exemplo, ele pode fazer uma viagem prolongada, né? Então, ter certeza que ele está tomando DOAC, né? Que talvez, assim, no dia da viagem prolongada, ele vai pegar um avião para a Europa, entendeu? Eu talvez naquele dia eu não desse DOAC e fizesse Clexane para ele, entendeu? Sei. É só uma. Não tem, isso é completamente empírico que eu estou te falando. É só porque eu sei que com Clexane naquele dia ele vai estar bem anticoagulado, e com DOAC eu não sei. E eu vou estar com um super fator de risco para ele trombosar, entendeu? Então, em situações assim emergenciais, ele vai fazer uma cirurgia, eu trocaria tudo para Clexane. Mas assim, no dia a dia, eu acho que o DOAC não está ruim, tá? Porque ele não tem um diagnóstico fechado, né? Ele tem um anticorpo positivo, mas uma manifestação que a gente não considera critério, tá? É importante, esses pacientes... Eu optei por anticoagular porque era sumiu sua voz. Falhou, Mari. A produção dele era final, muito próxima. Sim, é muito grande, né? Eu optei por A gente tinha uma paciente que ela sumiu, né? Ela desapareceu com a pandemia. Ela tinha 2 ou 3 tromboses venosas superficiais também, e a gente anticoagulava ela, tá? Ela não, assim, quando eu faço estudo, eu não coloco ela, não podia colocar ela porque ela não fechava, mas a gente anticoagulava ela, porque ela tinha um anticoagulante lúpico positivo 2 vezes, né? E com 2, acho que foram 2 tromboses venosas superficiais. Agora, é importante esses pacientes você perguntar, como ele é homem, ele é jovem? 40 e poucos anos. Pesquisa só se ele não tem úlcera oral, tá? Porque um grande mimetizador do SAF com trombose venosa superficial é o BC, tá? Então, pensa que ele tem úlcera oral, úlcera genital, até para ele examinar a bolsa escrotal dele, porque deixa cicatriz na bolsa escrotal, a doença de BC. Então, às vezes, assim, é um diagnóstico inicial importante, tá? Eu tive um paciente de 19 anos, estudante de medicina, com um quadro mesmo? desse. Foi. Eu vi uma pergunta aqui sobre restrição de vitamina K na dieta. Alguém perguntou isso. Eu posso responder? Por favor. Então, eu não restringo vitamina K,
tá? Porque o paciente, ele tem tudo que você proíbe vira o paciente quer Desejo, transferir, né? vira desejo. Então, tem paciente lá que fala assim, eu estava com desejo de comer couve. É. Quem que tem desejo de comer couve, gente? Espinafre. Prato de couve, comer um prato de couve foi para NR1. Então, assim, eu não proíbo nada, tá? Só que a dieta tem que ser monótona. Isso aqui tem que ficar estabelecido no paciente. Eu falo, você vai ter que dizer o que você quer comer e você vai comer isso todo dia e a gente vai adaptar o seu alvo de NR de acordo, né, a quantidade de comprimidos que você vai tomar de acordo com o que você come. Mas você tem que estar sempre comendo a mesma coisa. Então, em relação à verdura, o que eu falo é o seguinte, você quer comer uma verdura? Vai ter que comer verdura todo dia. Só que você não precisa comer verdura de manhã, de tarde, de noite. Se você comer um dia no almoço, no outro dia pode ser na janta, para não ficar tão monótono assim, mas tem que ser a mesma coisa. E eu peço para eles pegarem um pote, colocarem a verdura ali e virar no prato. É claro que couve não é a mesma quantidade de alface, mas é uma maneira aproximada de eu tentar manter o mesmo nível de vitamina K. Agora, tem uma coisa que ninguém fala para o paciente, é que fritura tem muita vitamina K. É a nossa segunda fonte de vitamina K na dieta. Então, aquele pastelzinho frito, a batata frita, aquele hambúrguer, isso tem muita vitamina K. Aí vai para a festinha de criança, come um monte de salgadinho, o NR vai lá para o chão. Né? Então, só que eu não vou falar para ele comer fritura todo dia. Né? Mas é importante não ter excessos. Tá? Então, assim, quer comer uma batata frita? Come, mas não come muita batata frita, porque vai cair, né? vai diminuir. Eu habitualmente, Flávio, na fase que eu estou ajustando o RNI, eu tiro, depois que eu ajusto com o paciente. Então, vai introduzir, eu já aumento a dose, ele introduz. Subiu muito o RNI, eu ajusto ali a dieta e vou acompanhando. Tomem cuidado que vocês usam muito cilostazol, né? Não. Não? Não. Eu morro de medo de cilostazol com Marevan. Vascular atualizado, não está usando mais tanto cilostazol, não, porque já sabe que não tem impacto em desfechos duros e é antiplaquetário em associação com outras medicações como anticoagulantes. Melhor você me acabou de dar uma notícia ótima. Não, mas então, depois me lembra que eu te mandei esse slide também, até em recompensa por tanta informação bacana que você deu pra gente. E assim, eu tô em êxtase, velho. Batemos 82 pessoas para falar de SAF, cara. Que sonho! Que sonho, assim, muito obrigada mesmo. Gente, eu vou encerrar, já vai dar 9 horas da noite, doutor Flávio, para você descansar. Eu espero que essa seja a primeira de muitas oportunidades de aprendermos com você. Já deixo de antemão um convite para quando a diretriz nova finalmente for publicada, você vir aqui atualizar a gente lhe agradecer por dizer que antifosfatidilcerina e antiprotonina não vão entrar. Esquece. Eu já estava doidinha pensando como é que a gente ia interpretar. Não vão entrar porque elas não são reproduzíveis. O laboratório ele não consegue manter o mesmo padrão de fazer o mesmo ensaio e dar a mesma coisa. Então, pela falta de padronização, né, e porque elas não agregam mais casos. Você tem um SAF soronegativo, você dosar elas, geralmente você não desmascara, porque elas estão positivas, geralmente, em quem já tem os outros anticorpos positivos. Então, você não aumenta em nada a chance de você desmascarar um SAF. Tá? Rapaz, fantástico, viu? Fantástico. Eu vou bater nesse ambulatório de vocês qualquer dia desse, porque realmente vocês sabem muito. Obrigada, querido. Obrigada a todos. Obrigada, Areias. Tá? O pessoal está aqui mandando muitas felicitações. Flávio, agradecendo muito. Eu estou assim de coração cheio, viu? Obrigada mesmo. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada.